Livro de Jonas, o profeta menor, mas um dos livros de muita riqueza para nos ensinar. Ao longo das semanas nós temos falado de pessoas na Bíblia que deram a volta por cima, que tiveram que recomeçar, que mudou totalmente a história. Terça passada eu falei de Ruth, um recomeço, e uma palavra muito com conteúdo, e que a gente aprende muito na vida de Ruth, e tantos outros na Bíblia que recomeçaram. Noé, o filho pródigo, né? Jacó, todos que a gente vê que Deus agiu na vida dessas pessoas. E aqui a história de Jonas, ela também é muito interessante. Vamos lá, no capítulo 1 mesmo, a partir do verso 1, amém? Diz a Bíblia aqui: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. E o Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Que coisa, hein? Arrebentar-se. Até aí tá bom. Então, vamos lá, preste muita atenção na sequência que nós vamos dar desse entendimento. Eu creio que vai edificar a sua vida em nome de Jesus, amém? Diga comigo: eu recebo esta palavra que vai mudar a minha vida, que vai ser fonte de vitória, bênçãos para a minha semana, em nome de Jesus, amém? Olha, o profeta Jonas, a Bíblia fala aqui com todas as letras, ele fugiu da presença do Senhor. Ele tinha uma missão de pregar o evangelho para uma cidade muito importante de um império, que é o Império Assírio, Nínive. E a Bíblia fala que para fugir ele pegou uma embarcação e foi em direção contrária. Tarsis era completamente contrária à direção de Nínive. E a Bíblia fala que ele, naquela embarcação, os marinheiros começaram a desconfiar, porque esse mal veio sobre nós. E indagaram Jonas e disse: clama aos seus deuses para nos livrar dessa tormenta, nós estamos em tempo de morrer. Aí Jonas compartilhou com eles, como já havia feito isso lá no porão do navio, porque ele estava até dormindo, de que ele estava fugindo de Deus, que ele era um profeta. Deus havia mandado ele pregar a palavra para aquele povo. E aqueles marinheiros ficaram com muito temor. A Bíblia fala que eles não queriam lançar mão de Jonas para fazer algum mal contra a vida dele, porque eles sabiam que aquilo iria cair sobre eles, tamanha era a ira de Deus. E o próprio Jonas falava: me lança no mar, eu já estou mesmo assim, fugindo de Deus, não tem jeito de fugir de Deus, Deus já mandou essa tempestade, vai tirar minha vida. E eles, com muito temor, eles oraram a Deus, dizendo: Senhor, que não caia sobre nós o sangue de um inocente, e lançaram Jonas no mar. A Bíblia fala que eles fizeram votos a Deus, para que depois que, se eles chegassem com vida em casa, ou seja, na terra firme, eles iam fazer sacrifícios ao Senhor. Ou seja, uma situação tão complicada, de um profeta tão averso a cumprir a missão, chegou, aquela situação fez com que os próprios marinheiros convertessem. Eles converteram diante da rebeldia de um profeta. Oh Jesus, que coisa, hein? Mas isso a gente vê a soberania de Deus e o propósito de Deus, amém? Olha, queridos, de um jeito ou de outro sua família vai converter.
De um jeito ou de outro, amém, queridos? Olha, com bons exemplos ou com maus exemplos, Deus tem um propósito para a sua família. Toda ela vai se converter em nome de Jesus. Aqueles que você tem orado tanto para vir para a igreja, virão para a igreja em nome de Jesus. Nós nos esforçamos muito em dar bons exemplos, em dar testemunho, em cumprir a palavra de Deus. O zelo até é muito grande para isso. Oh Deus, tomara que meus familiares não pensem errado da gente, que eles não vejam coisas assim que enfraqueça na fé, ou afaste de Deus, ou não queira ir na igreja. Jonas não estava nem aí para nada. Olha que loucura, por ele, os marinheiros quiserem morrer junto com ele, morria. Mas Deus é soberano, Deus tem um propósito, e Deus vai cumprir esse propósito na sua vida. Deus vai cumprir, vai guardar sua família, vai trazer sua família para a igreja, independente do que ela ouça, independente do que as pessoas façam, independente dos maus exemplos. Deus tem um propósito para a sua família, por causa da oração, da misericórdia de Deus. Deus teve misericórdia com esses marinheiros, amém, queridos? Mas o que eu quero te dizer no primeiro ponto aqui, é que Jonas atraiu tempestades para si. Tempestades é luta, tribulação, adversidade, coisas que nós não desejamos, e ele atraiu tudo isso para si. Então, queridos, nós precisamos entender nas nossas vidas quais são as tempestades que nós provocamos, porque tem luta que vem sobre nós que nós provocamos. Agora tem luta que vem sobre nós, que nós nem sabemos porque nós estamos passando. E é curioso isso. Jonas, ele estava passando por tudo aquilo, porque ele que provocou. E essa é uma leitura que nós temos que fazer constantemente, dizendo: Deus, eu estou passando por isso hoje, por que me veio isso? Da onde que surgiu? Qual é a origem? Qual é a causa? Deus, eu não sei por que eu estou passando por isso, eu não fiz nada para passar por isso. No caso de Jonas, ele fez. No caso do filho pródigo, a tormenta, o mal, todas as dores que veio sobre ele, foi porque ele saiu da casa do pai, pediu a herança, foi viver a vida dissolutamente, gastou tudo que tinha, na imoralidade, e longe de Deus, tudo que Deus não aprovava, ele fez, e aí veio essa tormenta, ou seja, a tempestade ele provocou. Agora e Jó? Jó, queridos, olha, quase 50 capítulos, 40 e tantos capítulos, e Jó está dizendo: Deus, por quê? O livro de Jó resume nisso. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Jó não provocou nada disso, mas Jó passou por isso. Que coisa. Eu gosto de um texto da Bíblia aqui muito interessante, que em Marcos capítulo 4, no verso 35, a Bíblia diz que Jesus, ao anoitecer, chama seus discípulos e fala para eles: vamos passar para o outro lado. Olha que interessante, foi Jesus que disse para os discípulos: nós vamos passar para o outro lado do mar de Genezaré, da Galileia. E a Bíblia fala assim, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Aí fala que levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Só até aí tá bom? Olha só que coisa. Aqui o próprio Jesus falou para os discípulos: vamos passar para outra margem. E Jesus entrou no barco, e vários barcos estavam juntos, e Jesus dormiu. Igual Jonas, né? Jesus dormiu. E
Eles ficaram apavorados, porque também veio uma tempestade. Mas o próprio Senhor Jesus, ao acordar, o que ele fez? Acalmou a tempestade. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Você está recebendo aí em nome de Jesus? Preste atenção, ó. Tempestades que você entra, que você nem sabe por quê. Entenda uma coisa. Jesus permitiu. Muitas vezes o próprio Deus conduziu. Te levou para lá. Mas saiba de uma coisa, se você não provocou e Deus te levou, é Deus quem vai te tirar. Você entendeu ou não? Espera aí, vamos de novo. Você entendeu ou não? Se Deus te levou, te conduziu para aquela tempestade, e você nem sabe por quê, creia, descanse, espere em Deus, tenha paciência, confia no Senhor, porque o próprio Deus vai tirar, o próprio Deus se encarrega disso. É o próprio Deus quem vai te tirar desta tempestade. Receba aí, meu irmão, em nome de Jesus. Eu não provoquei. Olha, Jesus conduziu. Jesus, o próprio Deus, Filho de Deus, falou: vamos passar para outra margem. Ah, vai vir tempestade, Jesus, mas eu que estou mandando. Eu que estou levando. Se Deus está levando, é Ele que livre. Se Deus está dizendo: o senhor quer que passe por meio do furacão? Quero. O senhor quer que passe? O senhor vai junto? Vou. Então vamos. Vamos lá, vamos entrar dentro da tempestade, vamos passar pelo furacão. Porque o Senhor nos conduziu, o Senhor permitiu, o Senhor aceitou. Então o Senhor nos livra. O Senhor nos tira. Deus permitiu. Jó, você vai me conhecer, não de ouvir falar, mas com a tua experiência, os teus olhos vão me conhecer. Jó passou, Deus conduziu, mas Deus tirou, Deus livrou, Deus livrou. Quando Israel teve que passar pelo deserto, Israel entrou no deserto, porque tinha que atravessar o deserto para chegar na Canaã. Deus disse para Moisés: vocês vão passar pelo deserto, dor, tribulação, tempestade, provação, mas saiba de uma coisa, não é Deus que conduziu pelo deserto, então que o próprio Deus tire do deserto. E o próprio Deus tirou. E para tirar, Deus providenciou o maná, Deus providenciou a água da rocha, Deus trouxe a proteção durante o dia com a nuvem, à noite aquecia pela tocha, pela coluna de fogo, mas Deus protegeu, Deus guardou e Deus conduziu em nome de Jesus. Aí você está me perguntando: mas Deus, bispo, e para a minha vida, o que é então? O que significa isso? Deixa eu te dizer algo, meu querido. Você provocou essa pandemia? Hein, Dênia? Eu fiz isso? Será que foi um indivíduo, coitado, sabe lá de onde, que quis ou vontade de ficar passando esse vírus para os outros, contaminando os outros? Queridos, nós os brasileiros aqui, estão do outro lado do mundo. Nós não provocamos isso. Nós estávamos vivendo nossa vida super tranquilo, normal. Fala que o vírus até veio chinês, né? Então, de repente, deve ter o chinês que provocou. Mas nós não provocamos isso. E veio tudo isso sobre nós. Então, eu quero te dizer, em nome de Jesus, se veio tudo isso sobre nós e nós não provocamos, o nosso Deus está sobre nós para nos livrar disso. O nosso Deus que fez nós entrarmos, que permitiu nós entrarmos nisso, nós vamos sair disso em nome de Jesus. A boa mão do nosso Deus, a proteção, as asas, a sombra das asas do Senhor nos protege para nos livrar desse mal, nos tirar desse mal, em nome de Jesus. Nada vai entrar na tua casa, nada vai atingir a tua tenda. Você pode clamar: Deus, eu não provoquei isso. Deus, por que está vindo isso sobre minha vida? Deus, se o Senhor permitiu e nos conduziu para essa tempestade, Deus nos livra dela, nos tira dela em nome de Jesus, porque nós não provocamos. Então, Senhor,
Interessante que Deus fala que quando levou o povo para o deserto, Deus diz: olha, eu os levei para provar o coração de vocês, para conhecer, para saber o que estava aí dentro do coração de vocês, para te humilhar, né? Para vocês aprenderem, crescerem. Então, queridos, eu creio que Deus está fazendo isso conosco nesses dias, nos conhecendo melhor, nós conhecendo melhor o nosso Deus, amém? Nos aproximando de Deus, nos purificando, crescendo, ouvindo a voz de Deus, nós estamos aprendendo, mas pode ter uma certeza, Deus vai nos livrar, Deus vai tirar. Diga comigo, Ele permitiu que eu entrasse, então Ele vai nos tirar, em nome de Jesus. É o jeito que Jonas fez. E olha aqui no capítulo 2, olha só, capítulo 2 de Jonas, você consegue acompanhar comigo? Não sei se projeta aqui, se dá para ver. Jonas capítulo 2, a partir do verso 2. Olha o jeito que para Jonas sair da tempestade, ou seja, o que ele fez para sair da tempestade? Então está aqui, ó, a oração de Jonas. Em meu desespero, Jonas 2:2, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, e todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. E as águas agitadas me envolveram, um abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, até embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. E aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu com um canto de gratidão oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Essa é uma oração de arrependimento. Como é que eu provoquei? Deus, eu quero sair. Primeiro, diga comigo, arrependimento. Então eu tenho falado isso. Jonas, ele estava nas entranhas da terra. Olha o que nós acabamos de ler. Ele estava aonde os montes foram, os fundamentos do monte. Pensa bem, um grande peixe levando ele lá para o abismo, na escuridão, ou seja, aonde a terra começa. E ali fala que as algas, pensa bem, ele dentro daquele peixe, e o peixe comia um tanto de outras coisas, e aquelas algas envolviam o corpo dele todo, e ele naquela escuridão, ele estava praticamente numa sepultura, na morte, no abismo, com vida, gente. E ele fala ali, eu clamei ao Senhor. Ou seja, qual é o caminho? Eu provoquei essa tempestade, eu preciso sair dela. Eu reconheço, Jesus, que eu errei, que eu falhei, que eu preciso dar a volta, converter minha trajetória. Deus, olha, eu me arrependo, eu volto para ti. Ou seja, eu reconheço, eu me arrependo e permita eu recomeçar de novo. Permita eu começar de onde eu parei. Olha, aonde eu parei, permita, eu quero recomeçar. Esse é o caminho, não tem outro. O jovem rico foi assim, olha, com Ruth e Noemi foi assim, não tem outro caminho. Esse é o único caminho para sair da tempestade. E ele clamou ao Senhor. Queridos, ó, imagina lá no submerso do oceano, preso naquele vento daquele peixe, no abismo, na escuridão, e ele clamou ao Senhor. Clamou ao Senhor. Olha, você sabia que, estudando aqui, né, na geografia, né, Tarsis ficava a 3.500 quilômetros
de Nínive, e se ele realmente chegou em Tarsis, e ali teve a tempestade já, porque o navio, a embarcação ia para Tarsis, 3.500 quilômetros. Deus tinha pressa em pregar para os ninivitas, a cidade ia ser destruída, havia uma urgência. Gente, naquela época, 3.500 quilômetros de distância, vamos dizer que do litoral de Israel, ali, Tel Aviv, litoral de Israel, mais 800 quilômetros de Jerusalém para Nínive, dá então 4.300 quilômetros. Naquela época não tinha avião, não é isso? Não tinha outro meio rápido de locomoção, né? A única forma era Deus pegar mesmo um grande peixe, engolir ele. Você acha que um grande peixe pelo mar para chegar lá em Nínive ia demorar quanto tempo? 3 dias. 3 dias. O peixe demorou 3 dias. Isso é ciência, gente. É cientificamente falando. Porque como é que vai transportar um homem rebelde que andou tanto em direção contrária? Pega um peixe e vai pelo mar, pelas correntezas do mar, em 3 dias. Chegou. Que loucura, né, gente? Olha como é que Deus... mas por que foi o peixe? Olha, se ele estivesse em cima da árvore, ia aparecer um grande pássaro para engolir ele. E o grande pássaro ia levar ele. Se ele estivesse na terra, ia aparecer um monstro na terra, para engolir ele, para levar ele. Não importa se foi o grande peixe, podia ser um grande pássaro ou um grande animal. O que importa, meu querido, é que Deus agiu, Deus fez. Deus fez. E outra coisa tremenda, queridos, é que poucas vezes Jesus, ele fala de alguns personagens da velha aliança, né? Do Antigo Testamento. Jesus falou de Salomão, Jesus se refere como Davi, o filho de Davi. Jesus, ele fala da rainha de Sabá, sabia disso? Nos evangelhos. Jesus, ele fala de Elias. Jesus, ele fala da viúva de Sarepta, ok? Jesus fala de Jonas. Uma das histórias mais controversas. Como é que um grande peixe vai engolir um homem para transportá-lo até próximo de Nínive, na praia lá daquela região? Mais controverso. Mas, aqui, queridos, olha só, Lucas capítulo 11, eu quero fechar aqui com vocês com isso aqui. Lucas capítulo 11, verso 29. Lucas capítulo 11, verso 29 fala: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal milagroso. Olha que coisa, hein? Jesus dizendo: mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. E depois no verso 32 fala: os homens de Nínive se levantaram no juízo com essa geração e a condenaram, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, né? Os homens de Nínive vão se levantar no juízo dessa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Olha o que Jesus está dizendo. Você pode dar um glória a Deus aí? Amém mesmo? Jesus está dizendo assim: nenhum outro sinal vai ser dado como o sinal de Jonas para aquela geração. Olha que coisa. Um sinal que foi para os ninivitas. E assim será o Filho do Homem para essa geração. Então, 3 coisas. Por que Jesus pegou a história de Jonas? Por 3 motivos. Primeiro, Jonas era um religioso igual os fariseus da época. Os fariseus da época não enxergavam, combatiam, preso na lei. Jonas igualzinho. Jonas não tinha temor de, não queria pregar para uma terra
gentia, né, povos gentios, não tinha misericórdia de Deus, os fariseus não tinham misericórdia, religioso, ou seja, Jesus estava falando, como Jonas foi religioso, vocês têm são duros de coração, foge da presença de Deus, está fazendo essa comparação. Segunda, é que 3 dias Jonas esteve preso no ventre daquele grande peixe, 3 dias Jesus, ele disse, eu vou estar também preso naquele sepulcro, ou seja, a morte e a ressurreição. E o interessante é que Jonas, quando chegou em Nínive, que jeito você acha que Jonas pregou em Nínive? Não sei, talvez sussurrando, murmurando, falando baixinho, mas Jonas agora também já podia pregar do jeito que fosse, sabe por quê? Toda aquela geração, quando viu Jonas, e o que Deus fez com Jonas, arrependeram. Porque a Bíblia está dizendo que o sinal de Jonas fez aquele povo converter. Qual que é o sinal? O testemunho da vida dele, ou o testemunho, né? Quando Jonas chegou lá em Nínive, toda a cidade sabia, esse é o fulano de tal, é ele que ficou 3 dias lá no fundo do oceano, foi engolido por um grande peixe, ele está vivo aqui. Que Deus é esse que faz um negócio desse? Nós nunca ouvimos falar um Deus que faz um negócio desse com um profeta, um servo dele, pega e engole de tanta raiva, por causa de tanta rebeldia, depois vomita de novo, dentro de um grande peixe. Queridos, o testemunho correu para aquela geração inteira. Jonas podia agora pregar, se quer pregar, prega, se não quer, não prega, se fala porque o negócio é o seguinte, todo mundo ficou sabendo da sua história, meu filho. E a Bíblia fala que o rei decretou, desde recém-nascido até animal, não podia jejuar, ninguém, o rei colocou pano de saco, se humilhou, jejum, decretou jejum, falou, está doido, está na mão de um Deus desse, eu não quero jamais, olha o que ele fez com o próprio profeta dele. Queridos, aquela geração converteu, por causa de uma atitude rebelde daquele homem, por causa daquele testemunho dele. E Jesus está dizendo, eu sou maior que Jonas, e o único sinal que vai ser dado, é o sinal de Jonas, que é a morte, eu não vou te dar mais nenhum outro sinal, é a morte e a ressurreição. E eu quero te dizer em nome de Jesus, querido, que Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, e Ele está vivo entre nós, e este é o maior sinal da humanidade, é o sinal que Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo, Ele te alcançou, que o testemunho vivo de Jesus da morte e da ressurreição, meu querido, é para ser declarado, proclamado. Nós vamos dizer para os 4 cantos desse mundo, que Jesus Cristo é Senhor, e Ele alcançou você, vai alcançar a sua família, vai alcançar todos os seus familiares, em nome de Jesus. Este é o maior sinal da humanidade. 2000 anos já se passaram, a igreja continua viva, continua firme, continua gloriosa, ela avança, não tem homem, não tem poder, não tem sistema que vai parar a igreja, e o nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, você recebe aí, diz amém, querido, glorifique ao Senhor, nada vai parar, a gloriosa igreja e o nome precioso de Jesus, está aqui, quem é maior do que Jonas, aleluia, que coisa tremenda, queridos, isso tudo, a prova mais viva dessa história, dessa história do profeta Jonas, é que o propósito de Deus vai se cumprir, o propósito de Deus é maior do que o seu sim, do que o seu não, do que você fazer a obra de Deus alegre, ou fazer a obra de Deus contrariado, do que você ter um sorriso no rosto, ou um bico desse tamanho, um bicão, fala assim, estou emburrado, estou chateado, vou empacar aqui, meu irmão, não importa, você empaca, você vai, não vai, está feliz, está triste, quer, não quer, Deus vai cumprir o propósito dele, o propósito de Deus será cumprido em nome de Jesus, é isso que Deus está dizendo, Jonas, quer você goste ou não, Deus é soberano, e Ele vai fazer a obra, na sua vida, amém, queridos? Agora,
Não precisa ser pela segunda vez, né? A Bíblia fala aqui no capítulo 3, que a palavra do Senhor veio sobre Jonas pela segunda vez, com esta ordem. Deixa eu te falar uma coisa, a palavra de Deus vai vir sobre a sua vida pela primeira vez. Não precisa ser pela segunda vez, você recebe? Quando a palavra de Deus é pela segunda vez, significa que um tanto de coisa que não precisava acontecer, aconteceu. Que coisa, né? Quando a palavra de Deus veio pela segunda vez sobre Jonas, capítulo 3, verso 1, veio pela segunda vez sobre Jonas, é porque tanta coisa ruim já aconteceu. Ou seja, veio tempestade, veio luta, veio murmuração. Olha que coisa, eu fico pensando, né? Precisou um grande peixe, engolir Jonas, vomitar lá perto de Nínive, mas deixa eu te dizer, se Jonas não passasse nada por isso, ele ia lá pregar. Sabe o que aconteceu? Ia prender ele, ia duvidar dele, mas não foi assim com o apóstolo Paulo? Prenderam Paulo, veio terremoto, quebrou as cadeias da prisão, o anjo apareceu, o carcereiro se quebrantou, ficou desesperado, viu o anjo, eles saíram das prisões, Deus fechou a boca do leão, Daniel saiu da cova ileso. Se Jonas não passasse pelo peixe e fosse lá, Deus ia fazer prodígios, maravilhas, milagres, Deus ia agir com sinais lá em Nínive, na vida de Jonas, com poder, desce fogo do céu, manda terremoto, abala tudo, para aquele povo se quebrantar, converter. Mas a experiência foi outra. João falou, vai pelo peixe então. Se não vai lá pelos sinais em Nínive, vai pela boca do peixe. Mas de um jeito ou de outro, o propósito de Deus vai se cumprir. A soberania de Deus é maior. Deus tem um plano maior na sua vida, e o plano de Deus vai se concretizar em nome de Jesus. Você recebe, diz amém? E não precisa ser pela segunda vez. Veio a palavra de Deus pela segunda vez. Não, vai ser pela primeira vez. Diga comigo, eu vou ouvir a palavra de Deus e eu vou praticar a palavra de Deus pela primeira vez. Que Deus falar comigo, eu vou submeter em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, receber? Recebe aí. Aleluia. Aleluia. Olha, para quem, eu te incentivo a ler o livro de Jonas, com calma, é tanta riqueza. Termina o livro dizendo que Jonas ficou revoltado, irado, porque estava numa sombra, uma grande árvore o cobria, e ele ficou revoltado com aquela grande árvore, porque Deus secou aquela árvore, acabou a sombra, né? E ele ficou, e a Bíblia fala que Jonas pediu a morte. Ah, Deus, o Senhor se arrepende do que o Senhor quer fazer, e o Senhor tem misericórdia. Ah, tira a minha vida. Quem que pediu para tirar a vida? Conta para mim. Você sabia que eu estava estudando sobre isso, e tinha um grupo de monges no terceiro século da era cristã, que acreditava que Jonas era o filho da viúva de Sarepta. Lembra do filho da viúva de Sarepta? Que Elias ressuscitou? Depois a viúva de Sarepta entregou aquele menino para Elias. Faz dele um profeta. Já que você salvou, Deus salvou a vida dele, fez igual Ana, vou entregar para o ministério. E aí o menino novinho, pequenininho, novinho, entregou para o ministério, e Elias pegou ele. Se você vai ler o livro de Jonas, você vê que tem muito traço de Elias. Olha só, pede a morte, nervoso, manda fogo do céu para queimar todo mundo. Elias era assim. Ah, manda fogo do céu, queima todo mundo, destrói todo mundo. E Jonas todo assim, dá pá virada. Aí aquele servo que acompanhava Elias, quando Deus disse para Elias disse para o servo, vai lá ver se você enxerga uma nuvem. Aí foi, voltou, foi, aí a nuvenzinha. Provavelmente, hipótese, poderia ser o Jonas. O Jonas vivendo a história. Porque, cronologicamente, Jonas foi contemporâneo de Eliseu. Cronologicamente foi. Eliseu foi até o rei Joás, Acasias, e depois Jonas com o pai do rei Jeroboão, mas Jeroboão II, né? E dá a sequência dos profetas na história de Israel, né?
Então, queridos, é só curiosidade, mas o que eu quero fechar aqui é te dizer que o Jesus, ele disse assim, eu achei esse ditado não é popular não, é de Jesus, que ele fala assim, guias cegos, ele fala para o fariseu, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Fala comigo, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Pensa direito, o que Jesus quis dizer com isso? Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E Jesus disse para os fariseus isso. E Jonas era igualzinho. Você fica fazendo questão dessa árvorezinha, né? Essa árvorezinha que secou, e você fica revoltado, contrariado, não quer nem viver mais, mas enquanto 120 mil pessoas estão morrendo, porque precisa de arrependimento, misericórdia de Deus, para salvar aquela cidade, aí você não faz questão, engole tudo, não faz questão. Aí pode, fica tão preocupado com o mosquitinho, mas o tamanho do camelo que precisa da misericórdia de Deus, da graça de Deus, né? Isso aí você permite, né? Então, queridos, está aí para a nossa vida em nome de Jesus, né? A gente faz tanta questão com tanta coisa pequenininha, e é tão rígido, mas quanto é para fazer a vontade de Deus, para testemunhar, para pregar o evangelho, para ter misericórdia com a vida das pessoas que estão vindo para Jesus, a gente não liga, né? Não faz questão. Então Deus está trazendo esse entendimento para nós em nome de Jesus, amém? Que a misericórdia, a justiça, a graça, a paz envolva o seu coração poderosamente nesses dias, para ter sensibilidade do Espírito Santo, para agir como Deus age, para ouvir a voz de Deus, para ser testemunha de Jesus nesta terra maravilhosa em nome de Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, celebra aí em nome de Jesus, aleluia. Fique em pé no seu lugar, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, graças a Deus, hein? Que bênção, Deus está agindo, Deus está falando, Deus está movendo, Deus está enchendo nosso coração de esperança. Quantos creem comigo que a tempestade vai passar? A tempestade vai passar, a tempestade vai acalmar, a tempestade vai vir a bonança, vai vir a brisa suave, as ondas vão cessar, Deus está nos conduzindo para um porto seguro, você crê? Amém mesmo?